Apresentamos Opinião Espírita segundo Neio Lúcio, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos e minhas amigas que estão participando conosco desse estudo sobre opinião espírita segundo. Hoje nós vamos falar sobre uma personalidade histórica que está no livro 50 anos depois de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Ele é muito conhecido também pelos seus livros atuais psicografados pelo Chico Xavier. É uma figura que realmente nos emociona, por ser ele alguém que está presente em muitos lares, principalmente nos cultos do Evangelho no lar. Um dos seus livros é muito procurado, é muito pesquisado, para que as pessoas entendam o que é o culto do Evangelho no lar. Ele relatou o primeiro culto cristão do Evangelho no lar feito por Jesus na casa de Pedro. Ele conta como foi esse momento e depois os momentos seguintes e traz para nós assim algo muito interessante desse aconchego cristão na casa da gente. Ele esteve presente aqui na vida do Chico Xavier como encarnado, foi uma pessoa muito proeminente na vida do médium. Então, é um espírito que está, ao longo do tempo, fazendo a sua encarnação, a sua evolução em várias encarnações. Eu estou falando de Neio Lúcio, que vamos conversar um pouco sobre ele, conhecer um pouquinho sobre a vida dele, conhecer um pouquinho sobre as opiniões de Neio Lúcio. Eu fiquei muito feliz de ter feito essa pesquisa para passar aqui para todos vocês que estão conosco nessas oportunidades em que estamos aqui falando sobre espíritos que realmente contribuíram naquela época do espiritismo nascente e que ainda são reverenciados e buscados como pesquisas, como orientações. Então, a nossa opinião espírita de hoje será segundo Neio Lúcio. Vamos conhecê-lo um pouquinho? Eu espero que você possa ficar atento ou atenta, porque são muitos detalhes da vida deste grande espírito, que hoje, com certeza, na espiritualidade, está olhando por nós, pelo movimento espírita, ajudando aqui e ali, né? E fazendo com que cada um de nós se envolva cada vez mais com este grande projeto que é a implantação do espiritismo no mundo. A bem da verdade, nós ainda estamos iniciando essa implantação do espiritismo no mundo, assim como tiveram os primeiros cristãos que ficaram até o ano de 325 aproximadamente do nosso tempo, assim também os primeiros cristãos, os primeiros espíritas estamos aí, fundamentando, trazendo para a sociedade, para a humanidade, os postulados espíritas. Quantos de nossos companheiros e companheiras que hoje residem em outros países estão lá colocando a doutrina espírita, montando grupos de estudos, aluga a sala daqui, cria um ambiente ali para divulgar o espiritismo. E aqui no Brasil, obviamente, né, ele está muito mais consolidado, com centenas de casas espíritas, milhares de casas espíritas aí, fazendo suas reuniões. Então, vamos firmes nesse projeto, sabe, gente? Vamos firmes no projeto de implantação do espiritismo no mundo. Hoje, quando você vê a quantidade de espíritas, você até assusta por ser tão pequeno, né? Calcula-se que hoje no mundo são 16 milhões de espíritas, sendo que no Brasil domina isso aí, né, em grande parte. Mas, olha, tudo começa, né, metro a metro. Toda estrada, como diz Emmanuel, para ser construída, uma estrada muito longa, ela começa metro a metro. Então, vamos fazer parte dessa construção. Vamos
apagar as nossas personalidades, né, os nossos personalismos, para realizar esse trabalho que Jesus espera de nós, que Jesus aguarda de nós. Então, espíritos como Neio Lúcio, e como Chico, e como Divaldo, e como Dona Ivone Pereira, e como outros tantos que aqui estiveram, Plano Pires, Olinda Morim, olha, vale a pena pensarmos seriamente sobre isso, principalmente no que eu estou contribuindo para a solidificação do espiritismo no mundo. Então, todos estamos convidados. Somos os trabalhadores da última hora, que façamos a nossa parte para merecermos o salário, né? Que é aquilo que está na parábola do Senhor Jesus. Então, vamos ao nosso estudo de hoje sobre Neio Lúcio. É importante considerar, sabe, que todos esses estudos que fazemos aqui, ele tem o objetivo principal de nos informar, né, a respeito dessas grandes personalidades. Nós hoje vivemos um tempo em que esses espíritos maravilhosos hoje já estão no mundo espiritual, mas vamos fazer com que a nossa presença também se torne importante, né, nesse presente, porque agora nós precisamos trabalhar, este é o nosso momento, né? Então, Opinião Espírita segundo Neio Lúcio, nós colocamos como ele sendo o educador. Essa imagem do Neio Lúcio nós tiramos da última encarnação dele, o Sr. Joviano, né? Nós vamos falar sobre ele. Então, é uma imagem bem atual, não se refere à imagem dele lá do livro 50 anos depois do Chico Xavier, claro, né? Então, vamos começar aqui a nossa peregrinação, né? No livro 50 anos depois, ele é referido como trazendo ao seu redor uma atmosfera de amor e veneração, uma personalidade vibrante, de cultura e generosidade, com tradições de nobreza e lealdade, sendo respeitado como um dos sagrados expoentes da educação antiga, em seus princípios mais austeros e mais simples. Vamos considerar que Neio Lúcio, desde o princípio da sua história conhecida aqui nesse mundo, ele foi educador, ele trabalhou muito nessa área da educação, sabe? Então, 50 anos depois, né, passou ali ainda na fase romana, e ele estava já educando da maneira que ele podia. Hoje nós temos, graças a Deus, né, escolas, universidades, nós temos colégios muito bem equipados, e hoje com data show, né, com internet, enfim, com uma gama muito grande de possibilidades de aprender cada vez mais. Professores e professoras formadas, pedagogos, pedagogas, uma estrutura educacional bem diferenciada. E Neio Lúcio, ele viveu uma fase que se educava mesmo, era sentado no banquinho lá, né, ajudando aqui e ali, mas o importante é que se educava, se ajudava, né? Então, ele era uma criatura muito amiga, tinha uma neta chamada Célia, que ele gostava demais da Célia, né? E aí ele ali, naquele cômputo de possibilidades, de realizações, ele fez a diferença, né? Naqueles idos lá, no início mesmo do nosso cristianismo, ele fez um trabalho bastante interessante. Eu não sei se você sabia disso, mas observa, eu quero dizer para você o seguinte: ninguém chega a ser um espírito iluminado, consciente, se não tiver tido um princípio que formou, né, sedimentou a base da sua evolução. Por isso que nós temos que estar atentos. Será que eu já estou fazendo essa base para mim também? Será que eu já estou criando uma situação em que eu me torne, no futuro, alguém tão forte, tão possibilitando a todos o entendimento da vida? Ou eu ainda estou cobrando caro a minha presença no movimento espírita? Porque tem pessoas que são assim, eles cobram caro pelas presenças deles, né?
Não, eu estou deixando de fazer isso, estou deixando de fazer aquilo para estar aqui. Nossa, eu tenho que me valorizar mais, vocês não me valorizam, sabe? Essas coisas a gente deve deixar, sabe? Porque quando a gente busca a valorização do homem, só desse homem daqui, a gente esquece de ver se Jesus está nos valorizando. Então, é importante que o Senhor Jesus nos valorize. Bom que as pessoas daqui reconheçam, sim, o nosso trabalho, porque, afinal, todo esse trabalho ele é feito com muito esforço. Não é fácil realizar esses trabalhos, mas a valorização mesmo tem que ser do Senhor Jesus, dos espíritos amigos, dos nossos mentores, porque eles estão mais diretamente ligados à estrutura dos nossos esforços pessoais. Eles sabem dos nossos esforços pessoais. Por isso é que eu gosto de estudar esses grandes nomes do Espiritismo, porque, olha, eles foram pessoas que não se preocupavam se eu estou sendo reconhecido aqui agora. Eles se preocupavam em fazer o trabalho deles, como um grande exemplo para todos nós, né? Bom, no acervo de seus serviços à coletividade, contavam-se providências a favor dos escravos, que ensinavam as primeiras letras aos filhos de seus senhores, além de muitas obras de benemerência social. Bom, então, ele ajudava, né, aqueles filhos dos senhores, aquela fase da nossa história, onde tinha muita escravidão ainda, e não é essa escravidão negra, como se fala hoje, se conhece hoje, não, era escravidão mesmo de etnias, né? Escravidão de povos que eram dominados pelo Império, eram escravidões assim, de pessoas, né, que iam, moças, meninas ainda, senhoras, que iam para serviços terríveis, serviços braçais, eram serviçais, ou então prostitutas, para servir aqueles grandes senhores lá. Então, a escravidão ela é uma coisa muito... Ela funcionou no mundo por muito tempo, e não só a escravidão negra. É que se pensar sempre assim. Nós temos, sim, a escravidão negra que marcou muito a nossa história, mas aqui está se dizendo de escravos brancos, aquelas pessoas que eram... o Império dominava, né, um território, dominava uma civilização e escravizavam as pessoas. E aqui ele já ensinava, né, os filhos dos senhores, aqueles grandes tidos, né, como os grandes participantes, né, do Império, como senadores, como agentes ali, conselheiros do Império, enfim, aqueles grandes senhores que tinham muitas propriedades e tal, porque aquela coisa no passado era assim, né? Se você chegasse na casa de uma pessoa e resolvesse tomar aquela propriedade, eles tomavam. Você já leu o livro Paulo e Estevão? Aconteceu isso com o pai do Gesiel, que é o pai do Estevão. Chegou lá o pessoal lá e resolveu pegar a propriedade dele e pronto, vai embora. A Abigail era uma menina de 15 anos, né? E então, eu não estou nem aí para vocês, ainda bem que eu não matei vocês. Assim que eles falavam, né? E aí tinha que arrumar um jeito. Se vira. Era um processo muito complicado, né? Então, esses senhores tinham seus filhos que precisavam ser educados. E esses, que eles entendiam que podiam ser seus preceptores, então eles entregavam os cuidados da educação. E o Ney e o Lúcio, na época, foi um desses preceptores desses filhos de senhores, né, do Império. Sabe-se ainda que ele mesmo e a neta querida Célia estimavam ensinar também os filhos dos escravos. A súplica de Neio Lúcio ao Senhor quanto à melhor maneira de sacrificar-se pelos filhos bem-amados, como consta no final do livro 50 anos depois, foi atendida com a oportunidade de reencarnação de seu grupo familiar, relatada no livro Renúncia. Vejam vocês, livro Renúncia do século XV, né, 1600 e pouco, e ali aquele grupo lá do Neio Lúcio, que está lá nos 50 anos depois, volta, né, para, já na França, já ali no final da Idade Média, início, né, do absolutismo, o início já passado do Renascimento, ou em pleno ainda Renascimento, depois para as ações futuras que a humanidade realizou.
né, nas grandes navegações, o mercantilismo, depois na Revolução Industrial, Revolução Francesa, no Iluminismo. Então, aquele momento ali era um momento em que a sociedade estava se preparando para conhecer esses tempos de hoje. Eu gosto muito quando, às vezes, vendo filmes da época, esses filmes vitorianos, né? Você vê lá aqueles grandes salões, aquelas moças com aqueles vestidos rodados, imensos, né? Aqueles senhores, né, de fraque, aquela coisa toda, e iluminados à luz de velas, né, de archotes, imagina. E ali eles faziam aqueles bailes, lembra? Aqueles bailes interessantes que a gente vê nesses filmes. Certa vez eu estava vendo um filme daquele, já tem um tempo, e quando eu olhava aquele bailado, né, aquela coisa toda, que hoje seria muito estranho, porque imagina o cheiro que dava aquilo, aquelas roupas muito grandes, muito cetim, né, muita coisa assim que dava de jeito de exalar um cheiro bem forte ali no meio daquele pessoal, né? E tendo em vista que eles não eram chegados a tomar banho também, né? E aquelas velas, aquele cheiro de vela. Então, o ambiente devia ser um ambiente bastante estranho. Mas era interessante, por quê? Porque estava formatando a sociedade deste nosso futuro. Então, ali tinha os cavalheiros, as damas, né? Aí as meninas anotavam lá no caderninho delas com quem que elas iam dançar, tudo era acertado antes, né? E tinha um ensaio de uma sociedade justa, elegante, estética, né? Ética. Então, era muito bonito, sabe? E isso fez parte da arrumação da sociedade para tempos vindouros. Nem imagino que seja nesses tempos. Porque esses tempos agora está tudo muito ainda conturbado, né? As pessoas ainda não chegaram a um acordo de qual é a melhor posição social. Então, ainda se tem muita falta de ética, estética está bem aquém, né? Mas aquele momento ali foi um momento interessante. E ali, naquela fase, né, que nasceu Alcione, nasceu todas aquelas figuras, a Madeleine Villeneuve, que parece que uma pessoa muito competente, né? E, enfim, toda aquela estrutura do século XV, século XVI, que a gente lê no livro Renúncia. Aqueles padres, aquela inquisição terrível. Olha, aquele povo estava formatando uma sociedade por vindoura, que ainda não chegou. Mas, pelo menos, já nos dá assim, uns lampejos do que será o nosso futuro aqui na Terra. Quando nós, colocando lá naqueles bailes, né, vamos pensar isso, lá naqueles bailes, aquelas meninas todas ali bonitinhas, arrumadas, né, com perfumes, deve ter tido muito disso, e aqueles moços, né, e ali eles faziam acordos conjugais, né? Eu vou casar com fulano, porque fulano é filho de outro ciclano, que tem uma renda tal, que tem uma propriedade, e a gente vai juntar valores, riquezas. Hoje nós estamos nos preparando para essa mesma possibilidade, só que nós vamos juntar valores e riquezas espirituais. Então, naquela fase, se buscava riquezas materiais. E o tempo foi passando, nós tivemos muitos avanços no campo da ciência, da tecnologia, mesmo no campo social, né? Nós começamos aí a nos arrumar. O século XX, por exemplo, ele foi como se fosse assim, eu peguei o que veio antes, nos séculos anteriores, né, a partir do século XVI, do Renascimento, eu peguei tudo isso e agora estou elaborando um futuro. Então, no século XX, a gente começou a trabalhar ciência, tecnologia, a gente começou a trabalhar uma estrutura social diferenciada, e agora, nesse início de século XXI, estamos aí, tentando nos arrumar. Há uma previsão de que, a partir da metade desse século, as pessoas vão começar a modificar muito as suas estruturas sociais, comportamentais, porque, como diz Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 18, ele diz o seguinte, que a modificação vai ser
pela vinda dos bons, né, dos bons espíritos, e pela retirada daqueles que não querem, que ainda querem uma vida de desapropriações morais, éticas. Então, esses espíritos serão levados a um outro planeta, para que lá eles possam recomeçar, né, possam ter as oportunidades, e já com conhecimento adquirido de ciência e tecnologia aqui, eles vão poder fazer lá algo diferenciado. É assim que funciona no universo. Então, o universo é todo solidário. É assim que funciona. E esses espíritos aí da época do Neio Lúcio, sabe, esses espíritos eles tiveram a possibilidade já de mostrar naquele tempo, 2 milênios atrás, por aí, já tiveram a possibilidade de mostrar como que o mundo será no futuro. Um mundo de compartilhamentos de educação, no caso do Neio Lúcio. Então, nós vamos nos educar, uns ajudando os outros. Os grandes mestres ajudando os seus pupilos, né, os seus educandos. Os educandos, à medida que vão se interessando pelo fator educação, vão se tornando também professores e mestres. Gente, há tanta coisa para aprendermos. Porque o que se sabe mais, quem sabe mais aqui neste mundo, olha, não sabe nada, nada, nada do plano espiritual. Não vou nem dizer dos planetas superiores. Não sabe nada. Sabe, tem coisas no mundo espiritual que se a gente falar, né, ou se a gente estudar, você não vai entender. Por quê? Porque é outra condição de entendimento, de apropriação de valores, de distribuição desses valores. Então, nós estamos só começando. Eu aconselho você, sabe? Faça uma força, estude. Estude a química, a física, a biologia, a matemática, o que você quiser estudar, mas estude espiritismo também. Estude o Evangelho de Jesus, porque esses permanecerão. A física, a química e a biologia estão sempre mudando, né? Porque elas estão sempre em avanços. Mas o espiritismo e o Evangelho de Jesus estão aí, para nos fortalecer e nos orientar quanto a este futuro brilhante que nos aguarda, né? Bom, continuando, então, neste livro, né, no livro Renúncia, vamos encontrá-lo na figura de Jacques Duchesne Davenport. Então, ele era professor e residia em antigo parque que adquirira para a localização da sua escola, a Escola de Blois, de proporções vastas, destinada à preparação de crianças de ambos os sexos, antes do acesso aos monastérios do tempo consagrados ao serviço educativo. Está vendo como é que a pessoa é? O espírito, ele é sempre onde ele estiver. Então, se a pessoa é um espírito do bem, onde ele estiver, ele será uma pessoa do bem. Agora, se ele é uma pessoa complicada, confusa, que não se ajeita, que faz aquela confusão mental toda, onde ele estiver, ele será essa pessoa. Então, nós estaremos sempre levando, entregando aquilo que somos onde estivermos. E quando nós chegamos a um nível de entender que somos espíritos aí num processo evolutivo, somos filhos e filhas de Deus, num processo evolutivo, que nós não temos que querer tudo numa encarnação, querer atropelar as coisas, porque queremos de qualquer jeito. Então, quando a gente começar a analisar isso, começar a perceber o que a vida nos oferece por agora, como ela nos entrega as coisas, de que maneira, aí pronto, está feita a coisa, eu começo a entender. E começo a ser feliz naquilo que a vida me entrega, né? Então, se a vida me entrega hoje, olha, você hoje vai fazer esse trabalho aqui, tá? Hoje você vai fazer isso. Você vê, o Neio Lúcio, aí na época de 1600 e pouco, né, que é a época do livro Renúncia, era um professor que residia, criou uma escola pequena, mas que ficou muito legal, ela foi aumentando, né? Que preparava crianças de ambos os sexos, menino e menina já estudavam ali. Né? E depois vinham os monastérios do tempo, aí os ensinos superiores, ele preparava, sabe? Veja você que coisa interessante. Ele era aquele ponto do início e ficava feliz assim. Ele não se preocupava em ser os grandes educadores das grandes faculdades, né, universidades da época. Ele queria preparar as crianças. Ele sabia
que a criança precisava ser bem preparada se ela quisesse alcançar alguma coisa além. Então, esses espíritos ali que vinham, passavam por aquela fase, principalmente com ele, estavam se preparando para as grandes escolas do futuro. Vamos pegar, né, as escolas ali do século XIX, né, as escolas do Pestalozzi, a escola do Pestalozzi, por exemplo, que formou tanta gente importante na época lá na França ou lá na Europa, e hoje nessas grandes universidades. Né? Então, você vê que tudo teve uma sequência. E o nosso querido Jacques Duchesne, ele foi, né, esse grande educador iniciando as crianças no projeto. Isso é muito importante de sabermos, sabe? Para a gente valorizar o que temos, o que precisamos realizar. Mais tarde, Neio Lúcio ele renasce como Arthur Joviano em 1862, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Agora ele veio para o Brasil, agora está começando a ser nosso, né, o Neio Lúcio. Então, é um espírito sempre fiel ao ideal do ensino e da educação. Então, ele foi responsável pela primeira reforma do ensino primário do estado de Minas Gerais. Veja você. Ele nasce em Barra Mansa, mas vem para Minas. E ele chega a ser o que seria hoje um secretário de educação, sabe? Então, ele fez um trabalho bem grande aqui em Minas Gerais, sabe? Quando você estuda, né, o Arthur Joviano na história, principalmente na história da educação, você vai observar as atuações dele aqui na educação do povo brasileiro, né? Então, ele era professor de português do Ginásio Mineiro e da Escola Normal de Barbacena, olha só. Barbacena é aqui pertinho de Juiz de Fora. Lugares obtidos em brilhantes concursos, ele exerceu por longos anos o cargo de diretor da Escola Normal Modelo e a Cátedra de Português em Belo Horizonte. Então, ele foi secretário de Educação de Minas Gerais. Olha, vamos pensar uma coisa aqui. Vamos pensar isso. Se há 2.000 anos atrás ele era educador e agora, no século XIX, né, século XX, ele continuava educador, então ele tinha uma experiência milenar na educação. Percebe? Às vezes a gente vê hoje, né, pessoas querendo ocupar cargos, por exemplo, na educação, que não têm esse know-how ainda. Então, às vezes, ele é colocado lá num posto onde ele está aprendendo, ele está construindo o seu know-how, para depois sim ele avançar. Então, o exemplo de Neio Lúcio é muito interessante, porque desde o princípio ele ensinava filhos de escravos, né? Ele ensinava filhos dos senhores lá, sabe? Depois ele criou uma escola lá na França, né? Escola de Blois, e aí ensinava as crianças, preparava as crianças com todo carinho. Ele não estava querendo grandes cargos, nada, ele estava querendo o quê? Trabalhar na educação. Então, o profissional da educação, ele deve ter com ele esse sentimento ímpar de hospitaleiro daqueles que precisam aprender. Então, a educação é isso. Esse momento em que a pessoa encontra no seu educador ou educadora um posto seguro que ele possa continuar a aprender. Você já imaginou? Às vezes a gente faz uns pensamentos que ficam fora do eixo, né? Mas você já imaginou o que é uma professora do ensino fundamental 1 entrar numa sala de aula para lecionar para aqueles meninos e meninas ali na faixa de 7, 8 anos de idade? Você já parou para refletir sobre a psicologia ambiente? Sobre o que cria naquele ambiente? Né? Quando aquele professor, aquela professora entra na sala de aula, que o aluno que está ali interessado, né? Ele fala assim, nossa, chegou aquele que vai bater a varinha mágica na minha cabeça e vai abrir o meu entendimento. É mais ou menos assim que eu via. Quando eu fazia ensino primário, na época chamava primário, né? Quando eu fazia ensino primário, lá na escola lá da minha terra, que é Oliveira Fortes, aqui em Minas Gerais,
tinha lá uns cartazes, né? Eles punham lá 12 cartazes enrolados, né? Então, de quando em quando, a professora ia lá e abria um cartaz daquele, e a gente tem uma nova lição, uma nova combinação de palavras, né? Uma história da Lili. A Lili era uma menina, assim. Então, a gente ia lendo, que, nossa, quando chegava o dia de abrir um cartaz daquele, gente, era o dia de festa. Nossa, a gente chegava na escola, a professora falava assim, amanhã vamos abrir outro cartaz. A gente chegava em casa, assim, chegava na sala de aula, não sabe, com o olho brilhando, aquela criançada toda ávida para saber qual que era a sequência da história da Lili. Ah, gente, isso era muito bonito. Ah, aquilo era uma educação pura, simples, simples, sim. Não tinha nada de data show, que isso, não tinha nada de internet, mas tinha participação, esse educador educando, discente, docente, né? Então, a gente via aquela coisa bonita acontecendo. E isso é contínuo. Sabe por quê? Imagina que a gente chega no mundo espiritual. Aí eles colocam a gente lá numa escola daquelas lá. Gente, vocês já imaginaram vocês ter uma aula de um instrutor lá do mundo espiritual que tem um conhecimento muito mais avançado? Então, a gente chega lá e fica aquela expectativa, né? O que ele vai ensinar hoje? O que ele vai colocar para nós hoje? Sabe? Eu conheço uma história que aconteceu numa escola do mundo espiritual, em que o professor, né, era um grupo de 20 alunos. Aí o educador chegou lá e na mesa de cada um, não era carteira, era uma mesa confortável. Enfim. Aí naquela mesa ali tinha uma Bíblia, uma azul e outra vermelha. Aí ele falou assim, olha, nós vamos estudar a Bíblia azul. Vocês não têm direito de abrir a Bíblia vermelha. Vocês, por favor, não abram a Bíblia vermelha, até o dia que eu disser para vocês abrirem a Bíblia vermelha. E ali eram pessoas adultas, né, espíritos que estavam querendo melhorar, querendo crescer, e não tinha esse negócio daquela curiosidade infantil, ver o que tem, abre a pontinha, não tinha isso. Então, era a Bíblia vermelha, ficava fechada. Tinha que aguardar o momento da Bíblia vermelha, né? E ali o tempo foi passando, eles foram se estudando, o Antigo Testamento, aqueles movimentos todos, né? Históricos, proféticos, sapienciais, né? do Velho Testamento. Tal. E aí, depois que chegou no Novo Testamento, porque, na verdade, eles não estavam aprofundando, eles estavam explicando, abrindo a Bíblia para as pessoas. O que é a Bíblia, né? Muito bem, passado muitos meses, né? Aí um dia esse instrutor chegou lá na sala de aula e falou assim, agora vocês vão guardar a Bíblia azul. Vocês já estudaram ela de ponta a ponta. Nós já vimos aqui todos os movimentos que tem na Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Agora vocês vão abrir a Bíblia vermelha, mas olha, com cuidado. Na hora que vocês abrirem a Bíblia vermelha, vocês têm muito cuidado, porque vocês terão uma surpresa. E nosso pessoal ficou encantado, né? Na verdade, ele falou que isso ia acontecer no dia seguinte, igual aquele negócio do cartaz lá da minha sala de aula. Aí, no dia seguinte, todo mundo chegou lá, a Bíblia azul já estava guardada, só tinha a Bíblia vermelha. Hoje é o dia da Bíblia vermelha, aquela coisa tal, né? Aí, agora lá, o professor falou assim, pode abrir a Bíblia vermelha. Aí, quando as pessoas começaram a abrir a Bíblia vermelha e começaram a buscar, passar as páginas, né, viram que não tinha nada escrito. Nada, 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 nada escrito. Aí viram, né, aquele tamanho daquela Bíblia, todas as folhas em branco. E aí o professor falou assim, agora vocês vão escrever a Bíblia de vocês. Agora é vocês. Tudo que vocês aprenderam, que vocês entenderam, não precisa ser exatamente como está na outra Bíblia, mas faça aí um resumo daquilo que você entendeu. Divida esse resumo em capítulos, se vocês quiserem em versículos, mas criem agora vocês a Bíblia que vocês têm no coração, que vocês têm no entendimento. Você imagina o que é isso, minha gente? Não é lindo uma coisa dessa? Sabe, a educação, o que ela acontece? Ela promove no educando um projeto de autorrealização. Então, agora sou eu. Eu que vou fazer isso. Sabe, agora eu vou colocar aqui aquilo que eu entendi. Aquilo que durante todos esses meses nós debatemos, discutimos, ouvimos, vimos vídeos, claro, também tem vídeo, tá?
vimos vídeos, vimos tantas coisas, agora sou eu. Eu vou começar, então, com a Gênese. O que eu vou falar da criação do mundo? Como é que é a criação? Como é que foi a criação do mundo? Como é que foi a chegada de Abraão? Como é que foi a aliança? Né? Como é que foi a ida para o exílio lá no Egito? Enfim, eu estou comentando aquilo que a história me mostrou e fazendo uma análise. Foi por isso mesmo, quando nós ficamos sabendo disso, que nós criamos esse podcast aí que vocês estão participando do estudo da Bíblia, né? Que nós fizemos aí o estudo da Gênesis, o estudo psicológico da Gênesis. Foi quando nós ficamos sabendo dessa história, pensei assim, vamos fazer então, deixa eu ver o que eu entendi disso aí. E fizemos assim, cada um faça o seu, tá certo? Vamos continuar? Porque falar de educação, a gente fica aqui um tempão e a gente nunca que vai esgotar, porque é um projeto muito, muito, muito lindo. O próprio senhor Allan Kardec, educador por excelência, né, estabeleceu o critério pedagógico de estudo da doutrina espírita pelo Livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas. Então, depois, o senhor, né, o Joviano, ele foi transferido para a cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Trabalhou como inspetor de ensino e como superintendente da instrução pública do Distrito Federal. Em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, existem escolas com seu nome. Então, aí está o trabalho do Neio Lúcio aqui no Brasil, né? No século XIX, provavelmente século XX, né? Porque ele deve ter desencarnado no século XX, e aí transferindo-se depois para a cidade do Rio de Janeiro, que era, né, a sede do governo do Brasil, e então lá ele foi inspetor de ensino e superintendente da instrução pública. Agora eu pergunto para você, professor, professora, você hoje tem dificuldades, eu sei que você tem dificuldades no campo do ensino. Imagina ele, né? Dentro daquela estrutura ainda bastante do início, né? De uma formatação do ensino brasileiro. Então, ele foi um baluarte desse trabalho. Né? Ele foi esse grande... ele colocou para o brasileiro a possibilidade da educação em níveis superiores. Né? Ele foi o pai de Rômulo Joviano, esse é importante saber, que é uma figura importante na vida do Chico Xavier. Por quê? O doutor Rômulo foi supervisor da Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura. E quando Chico Xavier foi trabalhar lá, o doutor Rômulo já era espírita. Veja você. Segundo a história, o Chico ainda não tinha, assim, essa coisa de ser espírita, né? Ele sabia direito o que era. Mas ele foi trabalhar com esse senhor, que é o filho do Neio Lúcio, né? Da encarnação do Neio Lúcio. Chegando lá, você vê como é que a espiritualidade coloca tudo certinho, né? Eu já estive lá na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, e é bem grande lá, sabe? É um negócio bem interessante. Parece que só tinham 3 no Brasil, Fazenda Modelo, e de Pedro Leopoldo era uma delas, né? Do Ministério da Agricultura. Então, Chico Xavier vai para lá. E a gente sabe que o Rômulo Joviano, ele ajudou muito o Chico Xavier, deu muita possibilidade para o Chico fazer o trabalho dele. Tanto é que lá na Fazenda Modelo, o dia que você for lá, você vai ver uma sala que tem lá uma mesa enorme, onde o Chico psicografou há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevo, Renúncia. Né? Foi ali que ele fez esse trabalho, aquela máquina dele de datilografia, né? Então, ele fez o trabalho ali num lugar, um ambiente bucólico, muito, muito bom, né? Muito bonito, e muito tranquilo também, sabe? Não tem muito tempo nada, eu assisti um vídeo que me entristeceu muito, sabe? Muito mesmo. Era um grupo de pessoas, né? Que, na verdade, não são espíritas, se dizem espíritas, mas não são. E aí eles foram lá fazer um estudo justamente ali, naquela sala que o Chico Xavier psicografou essas grandes obras, né? Esses grandes romances. Olha, o que o instrutor lá parece que era um seminário, nossa, ele foi deselegante ao extremo. Ele chegou a falar mal do livro No Mundo Maior, do André Luiz, que é um livro extraordinário, né? Você vê que coisa, como é que você conspurca os ambientes. Um ambiente daquele de tanta tranquilidade, onde o nosso Chico trabalhou ali com afinco, né? Com muita dificuldade, que não era fácil.
e aquelas pessoas ali, sabe, fazendo aquela coisa. Então, cuidado quando a gente entra nesses ambientes, que são ambientes onde foram sedes, né, de grandes eventos no passado. Tomemos cuidado. Quando você entrar num museu, quando você entrar numa casa histórica, num lugar que foi feito grande, mas estou falando de grandes acontecimentos. Né? Entre com cuidado, sabe? Que ali tem toda uma frequência que guarda aquelas histórias, né? Que guarda aquelas paredes, estão arquivadas aquelas paredes, aqueles momentos antigos. Quando a gente estuda sobre psicometria, a gente percebe isso. Que se você coloca a mão, o psicômetro, né? Coloca a mão na parede, ele deve contar a história do que aconteceu ali. Então, vamos com calma. A nossa história está gravada. E felizes são aqueles que têm olhos de ver, né? E ouvidos de ouvir. Né? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como guardar a harmonia das nações? Aí já é a opinião de Neio Lúcio. Né? Então, a paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos, o nosso lar, o ambiente que trabalhamos, onde estamos. Se não aprendemos a viver em paz naquele local, como que a gente quer que a harmonia aconteça entre as nações? Então, o que eu faço no local que eu vivo, no local que a vida me colocou para ficar? Eu respeito, como eu estava falando ainda há pouco, eu respeito aquele ambiente. Né? Quando eu entrei lá na Fazenda Modelo, eu pedi licença, sabe? Não fui entrando assim, não. Eu pedi licença. Permita que eu entre, sabe? Porque eu tenho uma mediunidade muito ostensiva, eu costumo ver coisas, né? Eu falei, eu posso ver alguma coisa? Eu posso, eu tenho esse direito. Quando eu cheguei lá, onde eles mostraram para mim, que era onde o Chico ficava, psicografando, eu nem aproximei, assim, não me senti no direito de aproximar tanto. Porque é um ambiente criado pelo nosso querido Chico. Então, a gente tem que respeitar, às vezes as pessoas ficam falando coisas aí, sabe, que não tem nada a ver com a estrutura ética, moral, espiritual do médium mineiro. Né? Então, é preciso tomar cuidado. Quando arrume as tuas quatro paredes aí onde você vive. A justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando o educando. Olha que bonito. Olha, a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, né? Sempre se promove, né? O educando, na preparação do reino de amor entre os homens. Então, o Neio Lúcio, nesses 2000 anos aí de educador, que a gente sabe, não sei, antes disso, a gente não tem noção, né? Mas imagina o quanto que ele aprendeu dessa educação através do amor. Em grandes escolas que, com certeza, ele frequentou lá no mundo espiritual superior. Então, vem aqui para trazer para nós. É um grande missionário, né? Grande missionário que a gente tem que reverenciar muito. Não se esqueçam de que o pensamento e a ação simbolizam sementeira e crescimento. Olha que bonito. Os dias se encarregam de amadurecer os frutos, de acordo com a natureza de nossa plantação. Então, não esqueçam de que o pensamento, né, que parte do sentimento, né, o pensamento e a ação vão simbolizar a sementeira do crescimento para o bem ou para o mal. Então, os dias que vão se encarregar de amadurecer os frutos, de acordo com a natureza da nossa plantação. O que eu planto diariamente? Então, imagina ele falando isso lá para os alunos dele, né? Lá já na época de Blois, colocando aqueles meninos e meninas sabe, naquela condição de ajudar na formatação do mundo, você não concorda? Porque se ele estava educando meninos e meninas no século XV, XVI, é porque esses espíritos já estavam em condições de frequentar uma sala de aula. Já. Então, esses espíritos daquela época, certamente, criaram, né, no futuro grandes projetos para o mundo, em qualquer área, ou na área de suas atuações. Porque ali
ele ia colocando, né, professor Jacques, né, ele ia colocando aquelas criaturas elementos superiores para que os seus pensamentos e ações fossem superiores, para que a sementeira, né, pudesse ocorrer como ocorreu, sem dúvida. O mundo progrediu muito a partir do Renascimento, muito mesmo. Né? E foi uma conquista do homem, isso é que é importante. Foi uma conquista do homem, porque até 1900 nós não tínhamos outra revelação. Em 1857 não tinha outra revelação. Nós trabalhávamos aquilo que nós podíamos entender das duas revelações anteriores de Moisés e Jesus e com as nossas pesquisas. Então, esse processo, né, de Jesus até 1857, com a doutrina espírita, foi um crescimento extraordinário do homem, ele que se formatou, ele que cresceu. O exemplo é mais vigoroso que a argumentação. A gentileza está revestida em toda a parte de glorioso poder. Então, não adianta você saber muito, ter muito conhecimento, ter muita argumentação, se você não exemplifica aquilo. E se você não é gentil. Né? Essa gentileza significa, eu saúdo o Deus que existe em você. E a gentileza parte por isso. Entender que o outro, ou que as situações todas, estão envolvidas por Deus, assim como eu estou. Esse é o grande problema da humanidade, que a gente não consegue entender isso. Que tudo está revestido de Deus. Tudo, tudo, tudo. Eu estou revestido de Deus. Você está revestido de Deus, o mundo todo revestido de Deus. O que é gentileza? É quando eu começo a perceber isso. E começo a tratar as pessoas e as coisas dentro desse projeto de revestimento de Deus em tudo. Deus está em tudo. Deus está em todos. Enquanto eu acho que eu sou esse soberano, aí a gentileza fica para um futuro. E quando eu não sou gentil, as pessoas não são gentis comigo. Elas me tratam também da mesma forma que eu as trato. Às vezes me tratam com respeito, por quê? Porque eu sou um poderoso, uma poderosa, e se não me tratar com respeito, pode ter problemas. Né? Mas não aquela coisa boa, não é aquela coisa gratificante, aquela doação gratificante que faz com que as pessoas se sintam envolvidas no halo do amor. Então, é preciso dar o exemplo. Qual é o meu exemplo na sociedade? Qual é a minha argumentação ligada ao meu exemplo? Qual é a gentileza que eu expando onde eu estou? Eu não preciso ter essa pretensão de ser melhor que ninguém, sabe? Não há necessidade disso. O melhor é Deus. E aqui no mundo o melhor é Jesus. Eu sou apenas aprendiz. No instante que eu entendo que sou esse aprendiz, as coisas melhoram muito para mim, melhoram muito para você. Tá? Então, vamos continuar, né? Ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Quantas vezes você entra em uma loja, né? E você é tão bem atendido para a criatura que está lá naquele trabalho, naquela função, que você sai de lá gratificado. Você não sai levando só o material que você foi buscar. Você sai de lá com o coração, né, em paz, pelo atendimento que você teve. E quando você respeita o atendente, no nível de ser humano que é. Sabe, essas coisas, a sociedade precisa saber muito. Precisa entender muito, sabe? Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário dos céus pelo serviço em que se exprime. Então, não vai adiantar eu chegar lá no mundo espiritual e falar que sou. Não. Ele já sabe como é que a gente é. Ele já conhece o valor ou não de cada um de nós. Tá? Então, é ali que vai identificar. Você trabalha para o bem ou para o mal? Né? E aí nós teremos que receber, né, aquilo que nós plantamos. Aqui está o fruto. Lembra do caso do tijolinho? Né? O senhor era muito rico, né? E o menino não tinha nada, coitado. E o senhor
os dois desencarnaram. Chegaram lá no céu, isso é uma parábola, né? Chegaram lá no céu, foram ver as casas, né? Então, quando entregou a casa do menino, era uma mansão. Aí o rico falou assim, nossa, a minha vai ser maravilhosa, né? As casas foram ficando mais simples, mas vocês estavam andando, mas até que chegou num casebre, lá, uma coisa escorada com estacas, né? A sua casa é essa. O quê? E aquela outra lá do menino? Ah, mas ele mandou muito tijolinho para nós e você não mandou. Você mandou muito pouquinho, porque nós conseguimos fazer isso aí. Então, isso é uma parábola, minha gente, mas é uma verdade. O que nós estamos trabalhando para o nosso futuro, né? O que nós estamos mandando lá para os planos superiores através das nossas realizações, dos nossos envolvimentos com o bem. A enfermidade passageira é aviso. A queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre renovação de caminho para o bem. A moléstia incurável no corpo é reajustamento da alma eterna. Ontem eu estava assistindo uma palestra aqui na minha cidade e teve uma hora que o expositor perguntou lá para o pessoal, você concorda que a sua enfermidade é uma forma de você se libertar dos seus problemas? Foi um silêncio total, ninguém falava nada. E ele insistiu, né? Então, ele chegou perto de uma senhora, né? A senhora parecia bastante enferma. Aí ele perguntou para ela, né? E ela falou assim, é muito difícil saber isso, muito difícil entender isso. Aí eu pensei, né? Essas pessoas querem que tudo seja muito, muito rápido para eles. Então, assim, eu estou doente, a culpa não é minha, a culpa é de quem me fez ficar doente. É da minha filha, é da minha nora, é do meu genro, eu não sei de quem, que me faz ficar nervosa, eu fico doente. Não é nada disso. Aqui ele está explicando, a enfermidade passageira é um aviso, cuidado que pode vir outra. A queda violenta das forças é advertência, olha, você não está entendendo. Aí a doença prolongada tem que vir para você se renovar. Então, para que eu tenho que chegar nessa doença prolongada, né? A moléstia incurável no corpo é reajustamento da alma eterna. É isso que as pessoas não querem entender. Não querem. Elas sempre arrumam um culpado para as dores delas. E se tornam vítima desse culpado. Já viram como é que as pessoas sempre arrumam um jeito? Eu estou doente por causa disso, por causa daquilo. Aí vai lá contar para o psicólogo, para o psiquiatra, para o médico, aí narra aquela história de não sei o quê, na minha casa é assim, assado e tal. Não, nós estamos no lugar certo, na hora certa. É preciso entender dessas coisas. E isso é um projeto grandioso de educação que o Neio Lúcio trouxe. Guardem isso com vocês. Enfermidade passageira, olha, como aviso. Queda das forças, olha, uma advertência. Doença prolongada, renovação. Então, agora você aprende com essa duração da doença, né? E se você tem uma moléstia incurável, aí é reajustamento da alma. Você está se preparando para o teu futuro enquanto espírito infinito. Maravilhosa essa informação dele, né? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Olha, Deus está em cada pessoa, certo? Cada pessoa. Então, se eu entender isso, eu vou amar, né, aquele que está mais próximo de mim. Não é isso? Então, eu vou amar aquele que está mais próximo de mim. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, né, essa coisa toda que está aqui próximo de mim. Aí, por que eu vou amar? Porque Deus está neles. Então, se eu não consigo fazer isso, com essa pequena demonstração de Deus, imagina se eu vou amar o Pai eterno, que eu nem sei onde que ele está. Né? Não sei nem como é que é a essência dele. Então, eu tenho que começar a pensar pelos reflexos dele, que está no meu irmão, na minha irmã, no meu próximo. Essa informação era valiosíssima para todos nós. Eu espero que você pense bastante sobre isso. E comece a amar aqueles que estão perto de você. Aqueles que Jesus e que o Pai colocou do seu lado.
Porque aí sim você está buscando o contato com o Pai Eterno, que está bem distante, porque não é distante de lugar, é distante de entendimento. Né? Há uma diferença muito grande em distância de lugar e distância de percepções. Então, nós estamos muito distantes de perceber ainda essa essência do Pai, mas temos que começar. Sabe, mudar os padrões aqui do mundo. Não é? Quem se desenvolve com o exemplo e com a palavra do Mestre, trabalhando por revelar bondade e luz em si mesmo, desde as lutas e ensinamentos do mundo, pode ser considerado cidadão celeste. Tá aí. Simples, né? Ele dá uma informação bem rápida. Né? Se você se desenvolve com os exemplos da palavra de Jesus, trabalha para revelar essa bondade de luz, né? Em si mesmo, nos outros não, em você. Desde as lutas e ensinamentos do mundo, pode ser considerado cidadão celeste. Por isso que nós não somos cidadãos celestes. Por quê? Porque a gente não quer saber dessas palavras do Mestre, a gente até lê, estuda, né? Até dá um tempo para ouvir sobre. Mas a mudança, a modificação, a revelação daquela palavra, aí fica distante para nós, fica muito complicado. O homem bom compreende que a vida lhe pede a bênção do serviço e levanta-se cada manhã pensando: que belo dia para trabalhar. O mal, porém, ergue-se de mau humor, não sabe sorrir para os que o cercam e costuma exclamar: que dia terrível, que destino cruel, detesto o trabalho e odeio a vida. Ele já cria todo um ambiente negativo para cima dele. Você vê que ele é um educador, né? Você vê que todo o texto dele é um texto de educador. Sabe? Então, o homem bom compreende, né? Todo dia que ele acorda, nossa, que belo dia para trabalhar, o que eu posso fazer hoje? Você está fazendo isso? Quando você acorda, você fala: nossa, mais uma chance, mais um dia. O que eu posso fazer, né, nesse novo dia? Em todas as ocasiões, temos sempre grande número de amigos, de conhecidos e companheiros, mas somente nos prestam serviço de utilidade real aqueles que já aprenderam a suportar, servir e sofrer sem cogitar de si mesmos. É a doação plena, né? Espontânea, sabe? Aquela doação que você dá sem nenhuma querer receber nada em troca. É a doação incondicional, né? Que você faz, você entrega em nome do bem. Né? Somente esses prestam serviço de utilidade. Né? Porque já aprenderam a suportar as dificuldades da vida. Então, a educação do Neio Lúcio não é só A, B, Bá, né? Não é só isso. É como que eu vivo na vida, como eu transito no mundo na minha encarnação. Então, são detalhes que a gente tem que pegar. Coisas que a gente é muito ranzinza, muito chato, eu não concordo com isso, eu não quero isso. Então, tem que pensar por quê. Tem que analisar. A vida não é algo assim que não... algo injusto, né? Irresponsável. Não, a vida é justa. Ela vai me entregando as coisas que eu preciso para o meu crescimento. Há criaturas simples, operosas e leais, de trato menos agradável. À primeira vista, que, à maneira da abelha, sofrem sarcasmos e desapontamentos por bem cumprir a obrigação que lhes cabe em favor de todos. E há muita gente de apresentação brilhante, quanto a mosca, e que depois de seduzir-nos a atenção pela beleza da forma, nos deixa apenas as larvas da calúnia, da intriga, da maldade, da revolta e do desespero no pensamento. Então, ele estabeleceu aqui dois tipos de pessoas. Aquelas que são simples, que trabalhadoras, que fazem, né? Que às vezes não são aquelas pessoas muito bonitas, né? Que não chamam atenção, né? Mas trabalham como abelhas, né? Então, o pessoal, né, fala mal, né, motivo até de injustiças, né? Mas são aquelas que trabalham no bem, em favor de todos. Enquanto que existem aquelas pessoas brilhantes, né, lindas, maravilhosas, nossa, criaturas que você olha assim, você fala: ó, papai do céu foi pródigo aí, né? Mas vai ver, nossa, é difícil. São pessoas que não têm nenhum preparo espiritual, ético, moral,
e vivem a vida como vernizes, como bonecos e bonecas no mundo. Então, temos que tomar cuidado com isso, porque essas pessoas têm muita chegada, né? Porque elas sabem envolver, elas têm uma forma estranha, né, de envolvimento que todo mundo cai naquela coisa ali. Aqui são os livros dele, né, do Neio Lúcio. Nós temos o Mensageiro do Pequeno, A Mensagem do Pequeno Morto, que é um livro infantil. O Jesus no Lar, que todo mundo conhece, né, gente? Esse livro é sensacional, né? A Sementeira, os dois livros, Sementeira de Paz, Sementeira de Luz, que também é dele, o Alvorada Cristã, que são histórias, né, contos dele, para nos orientar. E tem essas séries, A Vida Fala 1, 2 e 3, né? Tem também Pérolas da Sabedoria e O Poder da Gentileza, de novo ele falando em gentileza. Então, aí está uma pequena bibliografia dele. Estou deixando aqui um pouquinho mais para você fixar aí, né? Então, esses livros infantis dele, A Mensagem do Pequeno Morto, A Vida Fala 1, 2 e 3, é muito bom para você ter na sua casa, que você tem filho, você dá de presente para o seu sobrinho, sobrinha, né? Neto, neta, enfim, essa turma que está começando agora aqui na nova encarnação. E os outros, né? Pessoal mais antigo. Jesus no Lar é um best-seller, né? Sementeira de Paz e de Luz e Alvorada Cristã também, muito bons. Já tive a oportunidade de ler. Então, são livros que trazem informações maravilhosas para o nosso crescimento, né? Então, minha gente, nós queremos agradecer muito ao Neio Lúcio por ter trazido para nós a sua contribuição, né? Desde tempos lá, imemoriais, até o presente, ele trouxe para nós essas informações, através da psicografia do Chico Xavier. A gente pergunta, né? Imagina que eu desencarne e você é aluno de um espírito desse aí. Você já imaginou isso? Eu imagino essas coisas, sabe? Eu gosto sempre de ter um grande mestre para me ensinar. Sabe, aquela pessoa que tem noção do que é o fator educação. Então, já pensou, você desencarna, você vai frequentar por um tempo a escola do professor Neio Lúcio. Nossa! Vibra, fica feliz da vida, porque você vai encontrar uma pessoa estruturada, né? Que sabe o que está falando, sabe o que está dizendo, né? Sabe o que está apresentando enquanto contexto educacional. E, com certeza, um espírito maravilhoso de se conviver com ele. Porque sabe dessas coisas, né? Da gentileza, dessas coisas da doação, né? Dessa coisa do Deus em mim e o Deus em você, do Deus permeando tudo, toda a criação. Então, são pessoas que já deixaram esses primeiros passos aqui da evolução. Essas coisas que a gente vive muito aqui, né? Essa barulhada, esses ritmos alucinantes, essas bebedeiras, né? Comerias, fumo, drogas, já passou por isso. Sexo desnorteado, desventurado. O que isso não é sexo, né, gente? Isso aí é desventura. Nem é aventura, é desventura. É um negócio terrível, né? E aí ele está ensinando para nós. Meu irmão, minha irmã, ó, Jesus conta contigo. Bom, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você ter estado aqui conosco e mais essa Opinião Espírita. Vamos continuando, né? Nós esperamos que com essa série a gente conheça esses grandes baluartes aí do Espiritismo e nos tornemos, através disso, através deles, também pessoas ligadas a esse contexto espírita de excelência que todos precisamos ser. Meu abraço para você, minha gratidão e até o nosso próximo encontro. Como é importante conhecermos e refletirmos a respeito da opinião de grandes ícones da luz. Obrigada por estar conosco nessa jornada de conhecimento. Esperamos você na semana que vem para mais uma Opinião Espírita.